Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, estamos no Política de Saltos Altos, no Rádio Clube de Angra, com as comentadoras residentes Cláudia Cardoso, Graça Silveira e Judite Parreira. Quando se debate o programa do 24º Governo Constitucional, que foi aprovado em Conselho de Ministros e entregue ao Presidente da Assembleia da República esta quarta-feira. São 184 páginas, está dividido por 10 pontos e o Governo diz que engloba 60 medidas de outros partidos. Será votado sexta-feira. Judite Parreira, que expectativas para este novo Governo? Boa tarde, Andreia. Cumprimento também a Cláudia e a Graça, bem como os nossos ouvintes. Expectativas para este Governo? Bem, como já tinha dito no último programa, este Governo não tem uma tarefa fácil pela frente. Como é óbvio, é um Governo que tem um suporte muito pequeno, digamos assim, pronto, a maioria é muito relativa e, portanto, vai ter uma tarefa difícil. Relativamente ao programa do Governo, pronto, já sabemos que o Governo incluiu no seu programa 60 propostas de outros partidos, entretanto, já hoje se manifestaram alguns dos líderes dos partidos, nomeadamente do Bloco de Esquerda e do PCP, dizendo que vão apresentar uma moção de rejeição. O PAN também diz que, apesar de terem sido incluídas algumas das propostas que tinham no seu próprio programa, mas que não houve diálogo porque foram incluídas as propostas sem que tivesse havido uma aproximação por parte de Luís Montenegro aos líderes, nomeadamente, neste caso, do PAN, e, portanto, que foi um monólogo, foram incluídas propostas que não foram conversadas e, portanto, que talvez não fossem aquelas para o PAN as mais importantes. De maneira que não sabemos o que é que vai acontecer. Sabemos, por outro lado, que o Partido Socialista, nomeadamente através da carta que Pedro Nuno Santos escreveu a Luís Montenegro, se propõe colaborar naquelas matérias mais, enfim, em que há uma maior convergência, que se propõe a colaborar, que está disposto a debruçar-se sobre elas, a entrarem num acordo, mas que isso tem que ser feito em 60 dias. Ora bem, 60 dias é um prazo manifestamente curto para matérias tão importantes como a revisão das carreiras e não me parece que seja um prazo execuível. Percebemos porque é que Pedro Nuno Santos quer este prazo, porque pronto, vai cair em cima das eleições europeias e, portanto, para ele é importante dar essa nota, enfim, de responsabilidade, de diálogo, mas para o Governo é um prazo manifestamente curto. Portanto, enfim, vamos ver o que é que isto dá, mas não se afiguram tempos muito fáceis para o Governo. Eu acredito, claro, que o programa do Governo seja o melhor programa nas condições em que vivemos atualmente. Agora, é evidente que muitas das propostas que Pedro Nuno Santos quer ver contempladas já não serão possíveis porque ele alega o excedente financeiro. Mas isto é uma coisa que acontece este ano e muitas dessas propostas depois vão ter implicações todos os anos, o que quer dizer que este ano pode haver folga financeira para as contemplar, mas não quer dizer que no próximo ano isso aconteça e essas coisas têm que ser muito bem pensadas para que depois não tenha que haver um retrocesso. De forma que, não sei, vamos ver o que é que dá, mas isto vai ser mesmo dia a dia, vai passar por muita humildade por parte do Governo, nomeadamente por parte de Luís Montenegro, muito diálogo e também muita responsabilidade por parte dos outros partidos.
porque o que não se pretende é daqui a 6 meses, ou vamos lá, 1 ano, quando for depois apresentado o orçamento para 2025, ser chumbado e voltarmos a ter novas eleições. Isso é o que não fará o país andar para a frente. Portanto, temos que ser todos muito coerentes e muito sensatos. Graça Silveira, ao todo são 18 ministros e 41 secretários de Estado, 23 dos quais independentes, 16 do PSD e 2 do CDS-PP, além do ministro Nuno Melo, ministro da Defesa Nacional. O que é que podemos dizer sobre este elenco governativo? Bom, muito boa tarde a todos, a quem nos ouve no Rádio Clube de Angra e nos acompanha no Política de Saltos Altos. Cumprimentar as minhas colegas de debate, a nossa moderadora. Bom, eu penso que não havia espaço para uma maior representatividade do CDS neste governo. A determinada altura ainda pensei que Cecília Meirelles pudesse fazer parte deste governo nas questões relacionadas com a solidariedade social, que também historicamente sempre foram do CDS. Claro que Nuno Melo fica com a defesa, também é um ministério que historicamente foi do CDS, além de Paulo Portas, antes disso Adelina Mar da Costa, de quem eu sou uma fervorosa fã. Tenho um carinho especial por esse fundador do CDS. Aquilo que eu acho interessante, que é um ato de humildade, digamos assim, Telmo Correia, um histórico do CDS, que já foi ministro do Turismo, na altura com, na minha opinião, um dos melhores secretários de Estado do Turismo que Portugal já teve, e é que fez esta transição que nos levou para o patamar em que estamos, em que Lisboa se tornou uma cidade muito cosmopolita, muito procurada em termos turísticos, que foi Adolfo Mesquita Nunes. Foi, na minha opinião, um dos melhores secretários de Estado do Turismo, e Telmo Correia usufruiu disso, digamos assim, e que poucas pessoas com a craveira política de Telmo Correia aceitariam já ter sido ministro de um governo e depois passar a secretário de Estado, da Administração Interna. A ministra é pouco política e, portanto, penso que o Telmo Correia vai ter um papel muito importante, mais do que nos assuntos técnicos da tutela, de ser um suporte político no Ministério. E depois o outro secretário de Estado, que é secretário de Estado do Ministério da Defesa, uma pessoa da confiança do Nuno Melo, portanto não tenho qualquer surpresa em relação ao Castelo Branco ter ido, o Álvaro Castelo Branco ter sido uma escolha de Nuno Melo para a Secretaria de Estado. Em relação à composição ministerial, quer dizer, por razões que são óbvias, o ensino superior a mim diz-me bastante, e já o facto do ensino superior ter ficado sob a tutela do Ministério da Educação, que penso que, e na minha opinião, foi uma má opção, porque os problemas do ensino superior não têm nada a ver com as questões da educação. O facto de nem sequer haver um secretário de Estado para o ensino superior, acho um péssimo sinal. Quer dizer, já esta fusão era mau, mas pensei, pronto, vai ter um secretário de Estado tecnicamente muito bom, porque há efetivamente ministérios em que os secretários de Estado fazem toda a diferença. E nem sequer existir um secretário de Estado do ensino superior, quer dizer, não... E é um risco que se corre, porque a verdade é que durante o período do Covid todos nós percebemos a importância do ensino superior, da ciência, na salvação da humanidade, digamos assim. Na altura estava tudo muito aflito porque não havia investigação feita, porque teve que se andar a correr atrás do prejuízo. E quando houve investimento de dinheiro à séria na investigação, a verdade é que se conseguiu produzir vacinas em tempo recorde.
e pensei que tinha sido um abrir de olhos, de que tínhamos que inverter prioridades, que não tenho nada contra que um jogador de futebol ganhe homericamente. Agora, não se pode esperar que uma sociedade que está disponível para pagar milhões a um jogador de futebol e que pague por mês 2.000 euros a um investigador queira que haja evoluções na nossa formação a nível superior e em termos científicos, porque não são pagos, a verdade é essa. Os patrões do jogador de futebol não são os mesmos dos cientistas. E ainda bem que a Judite fala dos patrões, porque depois nós corremos o risco de que a investigação científica fique na mão de patrões, dos grandes impérios das farmacêuticas, da indústria alimentar, dos Monsantos e etc, etc. E depois as pessoas dizem, mas então depois os medicamentos são muito caros. Pois são muito caros, porque quem paga a investigação, quem paga a produção são indústrias privadas que fazem patentes e, portanto, as coisas pagam-se dessa forma, quando a ciência se deveria liberalizar para poder estar ao serviço das pessoas. Cláudia Cardoso, o que é que se espera na votação desta sexta-feira? Bem, boa tarde a todas, boa tarde Andréia, boa tarde também à Graça, à Judite e aos nossos ouvintes, naturalmente, que nos seguem neste programa. O que é que se espera na votação da sexta-feira? Bem, eu, antes disso, Andréia, gostava de dizer só duas outras coisas sobre também a composição do governo. Para mim, não foi muito surpreendente, porque, atendendo às circunstâncias que o governo tem, que é, enfim, uma maioria relativíssima, não é? Não tinha capacidade, talvez, de recrutamento de outras figuras. Acho que há falhas aqui que me parecem, para já, um núcleo duro muito estreito e muito próximo do primeiro-ministro, não é? Que só se justifica, julgo eu, pelas circunstâncias, porque também não houve grande capacidade de recrutamento de figuras independentes e de outra craveira, digamos, que permitissem vontade até de integrar um governo nestas circunstâncias, porque de certa medida as pessoas também não têm garantias sequer sobre a longevidade do governo. Para nós, até aqui, como a gente costuma brincar com as nossas questões das videntes, é difícil prever a longevidade e a vida que este governo terá. E, portanto, só isso é que pode justificar, se calhar, o ser um núcleo muito duro, com algumas figuras, enfim, que se compreendem só neste enquadramento. Depois tem um número considerável de mulheres, o que me parece também que nós, sendo um programa feminino, devíamos salientar, independentemente nós estamos aqui a avaliar a qualidade, até porque a obra não é possível neste momento, a qualidade das pessoas, pois, enfim, embora tenha figuras femininas com qualidade, também não é possível neste momento dizer ou adivinhar qual será o seu desempenho. Mas agradou-me. O governativo com o maior número de mulheres em funções desde 25 de abril. Exato, por isso é que eu estou a sublinhá-lo. Agradou-me verificar que tem, julgo que são 17, não é? 17 secretários de Estado e 7 ministras. Exato, 7 ministras, 17 secretários de Estado. Portanto, 24 mulheres contra 35 homens. Pronto. Ainda assim, estão em minoria, mas o rácio já é simpático. Está quase já é, enfim, já é ao contrário do que parece que acontece na sociedade civil, que é um assunto que nós também aqui já falámos várias vezes, incluindo na açoriana, em que as mulheres continuam muito subrepresentadas, pelo menos no Governo da República. Foi com agrado que eu verifiquei que é um número considerável. Não sei se isso foi propositado, se foi, enfim, por não haver outra alternativa, mas a verdade é que ele existe. Mas, de qualquer forma, acho que a composição do governo é muito partidária, excessivamente partidária para o que seria desejável, mas é compreensível no enquadramento vigente. Por outro lado, acho que a Judite falava que o governo precisava ter humildade, e eu também penso que sim, mas até agora isso não tem sido muito visível, não é este interesse em dar um passo de humildade, até porque as reações, o que também é uma postura defensiva que se compreende, não é? Um governo nessas circunstâncias tem tendência a adotar, por vezes, uma postura mais defensiva. E o caso da carta de Pedro Nuno Santos aconteceu isto, não é? Nuno Santos que faz aquela carta a demonstrar disponibilidade e uma tentativa de aproximação,
que depois vai dizer num programa, julgo que da SIC Notícias, que achou que a resposta de Luís Montenegro foi arrogante e de pouca humildade. Portanto, eu acho que era importante. Quando ele valoriza também, a responsabilidade política e a compreensão, Pedro eu Nuno acho que Santos era acha isso? Ele disse isso no programa, não sei Sim, se vocês mas, viram, houve uma entrevista. Luís Montenegro houve uma respondeu entrevista, valorizando a responsabilidade política e a compreensão por parte dele. Houve Portanto, uma parece-me entrevista de Pedro isto Nuno não é Santos, que por arrogante. acaso foi, na minha ótica, das melhores entrevistas que ele já deu, e foi à SIC Notícias. Mas a dar uma pirueta à retaguarda enorme. Mas ele foi incisivo e bastante claro naquilo a que vem. E eu, como gosto, uma das características que me agradam em Pedro Nuno Santos é esta... Ele é uma pessoa, no seu perfil, tem capacidade decisória. E eu acho que um bom executivo, um bom primeiro-ministro, que era aquilo que ele se propunha, deve ter essas características. Como líder da oposição, também aprecio que as tenha. E, portanto, pareceu-me e parece-me, e aí concordo com a Judite, que a humildade é necessária. É necessária em todos os partidos e no entendimento da democracia. Porque eu acho seriamente que nós vivemos um tempo muito perigoso, como eu já aqui disse, e esse perigo advém da desconsideração que os cidadãos estão a ter pela democracia. Ou seja, não a veem como a melhor solução para os seus problemas. E se não se vê a democracia como a melhor solução para os nossos problemas, a alternativa é a ditadura, é um regime ditatorial. E cabe a partidos do arco da governação, com tradições como são o PSD e o Partido Socialista, democráticas, manterem essa postura e ressalvarem a importância da democracia. E aquilo que se viu no lançamento do livro mais falado dos últimos tempos, que foi apresentado por Pedro Passos Coelho, foi exatamente um passo ao invés disto. Ou seja, e aliás, é notório quer a ausência de Luís Montenegro nessa apresentação do livro, quer a ausência de pronúncia sobre o que ali se passou. Nos últimos comentários políticos, há 2 dias para esta parte, 2, 3 dias, só se tem falado deste lançamento do livro e do que Pedro Passos Coelho disse. E porquê? Porque há ali, obviamente, uma posição que é divergente da de Luís Montenegro, que é, Passos Coelho defende claramente a queda do não é não e a aproximação ao Chega. E o Luís Montenegro, e bem, na minha perspectiva, demarca-se disto. Optou por não falar, enfim, mas o silêncio também diz muito, não é? E, portanto, demarca-se disto e mantém a sua posição mais à esquerda, digamos, ou mais, na minha ótica, mais sensata dentro do PSD. Enfim, não é o meu partido, se calhar não tenho que opinar sobre as posturas que devem ter os líderes dos outros partidos, mas é o que eu acho. Eu acho que partidos com essa responsabilidade na construção da democracia têm que manter o rumo. E Luís Montenegro, de certa forma, fê-lo. Ao invés da posição de Passos Coelho, que foi uma posição, sinceramente, muito reacionária e que me surpreendeu. Eu já vi que há muitos comentadores que não estão nada surpreendidos com isso. Que dizem que ele sempre foi assim, enfim, que disfarçou o Passos Coelho. Sempre foi reacionário. Não, desculpa lá, o Passos Coelho era do mais liberal que há dentro eu da não tinha essa ideia dele, sinceramente não até tinha. foi casado com as 12 e tudo. Isso não quer dizer nada. Não, quer dizer muito da personalidade dele. Lá não quer dizer nada. Há gente que é casada com mulheres muito liberais e que são altamente reacionárias. Se o Pedro Passos Coelho já fosse o gajo que é hoje... Não estava casado há muito tempo com a das 12. Enfim, as cantoras das 12. Por acaso, outro dia uma comentadora dizia isso. E ainda o Pedro Passos dela, Coelho, acho que até foi o Sérgio sequência. Sousa Pinto que disse isso. O Pedro Passos Coelho, de há 30 anos que eu conheci, obviamente não o Pedro Passos Coelho de hoje. E deve ser isso também, é que eu consigo resumir a minha posição. Ou seja, o homem mudou, como nós mudamos todos, nós mudamos ao longo dos anos. E provavelmente chegou-se mais à direita. Agora, aquela apresentação do livro e o que ali foi dito, eu acho muito bem que Luís Montenegro se demarque dessa posição e mantenha o PSD num registro que é, parece-me a mim, o registro correto e não este da colagem. Tanto que depois estava lá André Ventura na apresentação, não é, que aplaudiu enfaticamente o que ele tinha dito, naturalmente, e depois veio a trazer a história da criatura e do criador e que teria sido criado o André Ventura Passos Coelho. Já são outros 500. De qualquer forma, o programa de governo, pois, o que é que sabemos sobre ele? Mantém algumas das questões que tinham sido anunciadas em campanha eleitoral, mas eu acho que é difícil nós
perante o documento há ali ideias genéricas que todos nós concordamos. Eu próprio estou de acordo com muitas delas. A questão é depois a implementação e o que é que sairá dali. Mas há ideias, a reforma da segurança social, as questões da educação, a solução para as forças de segurança, para tudo isto. Estamos todos genericamente de acordo. Agora, como é que isto vai ser implementado? E o discurso de Luís Montenegro também já mudou ligeiramente. Antes falava da questão dos cofres cheios, agora já vem dizer que tem que se ter cuidado porque isso também pode resultar... Quem começou com a conversa dos cofres cheios foi desastre. o PS. E, portanto, vamos ver como é que ele lida com isso. Durante a campanha, Luís Montenegro fartou-se de apelar à questão dos cofres cheios para fazer muita coisa. Agora já não diz bem que fará tudo o que prometeu, ou que fará pelo menos ao ritmo a que prometeu. Certo é que há muitas questões por resolver, nomeadamente na área da saúde e da educação, sobretudo dos professores que continuam com o tempo de serviço efetivamente prestado e que não foi contabilizado, e nem é nas carreiras deles, levando a que muitos deles, com muitos anos de serviço, estejam a ganhar mal, muito mal. Judite, queres acrescentar alguma questão? Sim, eu gostava de falar também sobre a orgânica, porque, sim, sobre várias coisas, mas começava pela orgânica, porque também não tive a oportunidade de falar disso, e quero também, tal como a Cláudia, congratular-me com o facto de ver muitas mulheres neste governo, quer como ministras, quer como secretárias de Estado. Por outro lado, também dizer que este governo, tal como também a Cláudia dizia, tem alguns, foi buscar algumas personalidades da sociedade civil, mas tem um peso político muito grande, e isso é compreensível num governo que, como eu disse no início, tem um suporte muito, muito curto, portanto uma maioria relativa muito pequena, tem que ter um peso político maior. Ainda assim, são 23 secretários de Estado independentes. Sim, são muitos. Contra 16 de PSD. Exatamente, foi buscar. Mas, nomeadamente no caso dos ministros, são ministros com grande peso político, com experiência. Eu fiquei muito agradada com o facto de Luís Montenegro ter ido buscar os deputados europeus, Paulo Rangel para os negócios estrangeiros, José Manuel Fernandes para a agricultura, Graça Carvalho para a energia, que são nomes muito... Diz. Não gostei nada de quando ela foi foi ministra do ensino superior. Também não gostei muito, mas pronto, mas acho que é um nome importante e que tem uma grande experiência a nível europeu, e portanto são nomes que vêm acrescentar, são pessoas que vêm acrescentar muito a este governo. Agora, dizer também que não há orgânica nenhuma que agrada a toda a gente, porque, nomeadamente no que concerne aos secretários de Estado, pronto, os ministros já sabíamos que eram estes, mas estava-se à espera, e agora os secretários de Estado, que áreas é que vão contemplar? Nunca se consegue contemplar todas as áreas, porque cada um vai pensar que a sua área é a mais importante de todas e que também tem que estar contemplada. Nomeadamente no caso do ensino superior, a Graça referiu, pronto, é a área dela, eu compreendo, mas, e ouvi também várias pessoas pronunciarem-se sobre isso, nomeadamente de um senhor representando um sindicato, creio que dos professores do ensino superior, não sei, dizer que nem que fosse só pelo facto pelo simbolismo, pelo facto simbólico de sempre ter havido ou o ministro ser um ministro do ensino superior ou então secretário de Estado e agora não ter. Ora, parece-me que também não podemos ir só porque é pelo simbolismo. Não podemos simbolismo. Não, mas ouvi também um aluno ou um representante dos alunos que dizia que estava preocupado com isso, mas que mais importante do que haver um ministro ou um secretário de Estado do ensino superior era que os problemas do ensino superior fossem resolvidos. Coisa que até agora, apesar de ter havido ou ministros ou secretários de Estado, muitos dos problemas não chegaram a ser resolvidos. E, portanto, mas isso é uma discussão, por acaso, que tenha acontecido e que eu sou completamente de acordo. Não é porque se criar uma secretaria nova para um assunto qualquer que nunca existiu, que esse assunto vai ser melhor resolvido. Agora, sim. A omissão total de quem tutela o assunto... Se eu tenho dentro daquele ministério outros 2 ou 3 secretários de Estado com assuntos importantes e gravíssimos, como nós sabemos que vai ter no Ministério da Educação para resolver,
Mas não não quer vão dizer... dar prioridade a resolver os problemas eu acho que isso depois do ensino será, superior. será gerido por forma a que o ensino superior, obviamente, também seja contemplado. Portanto, parece-me que por aí, porque é impossível contemplar todas as áreas que são importantes. Dizer que fiquei muito satisfeita e muito orgulhosa até da nossa Lídia Bulcão, uma açoriana do Faial, ser a Secretária de Estado do Mar, um assunto que nos é tão caro e tão importante e que ainda vai dar muito que falar, porque a lei do mar, pronto, ainda está de ser tudo revisto, com certeza. Eu tenho esperança que sim, e portanto fico muito satisfeita de ter a Lídia Bulcão nessa Secretaria de Estado. Por outro lado, depois também tem uma madeirense, a Cláudia Monteiro Aguiar, que é a Secretária de Estado das Pescas, também importante, e importante também para os Açores. E, sendo elas duas mulheres, fico duplamente satisfeita. Terá havido aqui uma preocupação específica em colocar as regiões autónomas no governo? Eu creio que sim. Especificamente com estes assuntos, nomeadamente, podia ter sido outro assunto qualquer que não nos fosse tão caro como são estes. Portanto, fico muito, muito satisfeita com isso. Já dei os parabéns à Lídia e fico muito contente dela estar a assumir este cargo. Depois, em relação a questões que foram aqui mencionadas, nomeadamente o caso da apresentação de Pedro Passos Coelho no livro. Bem, ele também me surpreendeu um pouco. Achei que ele estava mais agressivo. Achei-o mais agressivo do que na altura que era ministro e que teve passou um tempo tão difícil, foi um mandato tão difícil e ele não estava assim, mas também por outro lado ele está há muito tempo afastado da política ativa e portanto nesse tempo as pessoas mudam e têm às vezes alguns comportamentos ou atitudes que nós não estávamos à espera, mas que decorrem da mudança que se opera nas pessoas. Uma perspectiva de quem está de fora. Exatamente. Pronto. Luís Montenegro não se manifestou em relação a isso. Acho que sim, acho que bem, porque mais do que o registro correto, como lhe dizia a Cláudia, eu acho que ele está a ter um registro coerente. Se ele disse não é não, portanto, ele vai manter a sua coerência. Para mim não quer dizer que esteja correto, porque, como eu já disse aqui, mais do que criar cercas sanitárias e tentar afastar à viva força o Chega, é respeitar quem votou no Chega. É quem votou no Chega, que são cidadãos portugueses como nós somos, e que foram muitos. E, portanto, também algum respeito por eles, e como eu já disse aqui várias vezes, estou convencida que se o Chega não fosse tão afastado, seria, ou seja, estando mais próximo seria talvez mais fácil de controlar. Eu acredito nisso, mas pronto, esta é a minha opinião. Depois, em relação como também dizia a Cláudia, em relação às áreas que estão por resolver e que são muitas, mas que obviamente não poderão ser todas resolvidas de uma vez, nem nos prazos que o Governo gostaria de ter para as resolver, porque os cofres podem estar cheios, pode haver esse excedente orçamental, mas é preciso ver se depois não há um retrocesso, ou seja, se temos condições para manter, portanto, para regularizar todas as carreiras e resolver todos os problemas que não foram resolvidos até agora. E eu acho muito estranho que Pedro Nuno Santos, que até agora esteve calado, o governo foi socialista, portanto, tivemos governos socialistas durante 8 anos que não resolveram essa situação, e Pedro Nuno Santos não veio pressionar António Costa para que estes assuntos fossem resolvidos. E agora durante 8 anos não pressionou António Costa para resolver estas situações. Agora quer que em 60 dias Luís Montenegro resolva tudo. Parece-me impossível e parece-me um pouco sério. Graça Silveira. Bom, eu vou começar pelo fim, que é a polémica de Pedro Passos Coelho ter aparecido na apresentação do livro.
Eu não acho que ser conservador nos costumes seja ser de extrema-direita. Aliás, acho esse discurso bastante perigoso. Até porque nós tivemos um primeiro-ministro socialista que era do mais conservador que conheço, o António Guterres. Era um católico praticante, em termos de vivência e de costumes, bastante conservador. E digo que este discurso de dizer que quem é conservador nos costumes é de extrema-direita é perigoso, porque é empurrar as pessoas para o Chega. Ou seja, pessoas que se revêem numa vivência social mais conservadora. Se toda a gente começa a dizer que é extrema-direita, as pessoas pensam assim, bem, então afinal eu sempre fui do Chega e não sabia. Quer dizer, acho isto péssimo. Portanto, não, o facto de tu teres dúvidas em relação à interrupção da gravidez, porque é o facto de estás a tirar a vida de outra pessoa, até mais do que a questão da eutanásia, que aí estás a decidir sobre a tua própria vida, que são debates difíceis, melindrosos, que rotulá-los logo assim à cabeça como extrema-direita, acho que ninguém ganha com isso. Acho que seria muito mais interessante, se todos queremos fazer esse debate, percebermos, porque o livro era sobre a família, era exatamente debatermos todas as novas famílias, porque eu sou conservadora em muitas coisas e acho que e durante muito tempo incentivei as juventudes partidárias, que são aquelas que deviam trazer para a discussão estes temas mais fraturantes, exatamente porque a família sempre foi uma bandeira do CDS, falar da família hoje. O que é a família hoje? E, portanto, acho que esse seria um debate muito mais construtivo. Em relação à representatividade das mulheres neste governo, eu devo dizer, ao contrário daquilo que a Judite disse, e percebo que ela tem a estima pela Lídia Bulcão, é uma feialência, nunca privei com a Lídia, portanto não me agrada ou desagrada especialmente por isso. Mas já estou a ficar um bocadinho cansada que o FEIAL tenha sempre que apresentar mulheres e em relação a assuntos que depois acabam por não tutelar bem. Tivemos no governo regional, no último governo, um exemplo disso e acho estranho, quer dizer, são duas mulheres, olha, são das regiões autónomas do meio do mar, uma fica com as pescas e outra fica com o mar. A da Madeira, a Cláudia Monteiro Aguiar, que de resto na altura, quer dizer, o Montenegro conseguiu manter um sigilo absoluto sob a composição do governo, que achei fantástico, porque há sempre alguém que nos dias de hoje deixa sair alguma informaçãozinha para a comunicação social, ninguém abriu o bico, a não ser Miguel Albuquerque, que antes do Montenegro apresentar quem é que eram os secretários, já estava a dizer que a secretária para as pescas, a secretária de Estado para as pescas ia ser a madeirense Cláudia Monteiro Aguiar, que é uma socióloga com pós-graduação em marketing. E a Lídia Bulcão, que é jornalista, está bem que tem experiência política, ambas foram deputadas à República. A diferença é que a da Madeira, ao menos agora, é vice-presidente do Comitê das Pescas, portanto, em termos daquilo que vai tutelar, tem alguma experiência. Os assuntos do mar são de uma enorme importância. Avizinha-se uma guerra em relação à gestão partilhada do mar. Em breve vai ser decidida a expansão da plataforma. E, portanto, é preciso alguém que tenha experiência nos assuntos do mar, porque com gente muito experiente, os ticos centralistas, e contra mim falo, porque a Assunção conseguiu levar a sua avante em relação a uma lei do mar em que... Assunção Cristas. Assunção Cristas. Contra os Açores. Contra os Açores, quer dizer, não foi muito a favor dos Açores. Não a favor dos Açores. Nestes termos. Não, e na altura eu era deputada e fazíamos parte da CAPAT, e quando chegava a altura de decidir entre as cores políticas e entre as questões autonómicas, juntávamos todos, e eu votei ao lado daquilo que era o melhor para a região. Portanto, tenho medo que se perca uma oportunidade, ou seja, que esteja lá uma mulher
a cumprir Ao menos cotas, não é a Assunção que é Cristas. que é da região autónoma dos Açores, e a única que está da região autónoma dos Açores numa pasta tão importante como os assuntos do mar, depois não tenha, como diz o povo, unhas para tocar Mas aquela não estás viola. a dar sequer o benefício Não, da dúvida. estou dando. Porque Tem medo, a Lídia, para além de ser jornalista, é uma mulher muito inteligente. Não digo o contrário, mas é assim, neste governo em que os ministros foram claramente políticos e estava-se à espera de secretários de Estado mais técnicos, mais executivos, em que a parte política fica com os ministros e depois tem secretários de Estado com experiência em termos técnicos nas áreas que vão tutelar. A Lídia é uma mulher inteligente, não duvido, que tem experiência política, mas que não domina a pasta que vai tutelar. E, usando uma analogia mais da área, se será mestre para esta embarcação. Em relação ainda à representatividade feminina, há uma secretária de Estado que eu tenho uma relação dúbia, quer dizer, tenho uma admiração, porque ela é efetivamente uma fêmea alfa, que tive a oportunidade de conhecer, porque ela estava no Conselho de Administração da RTP para as regiões autónomas, a Cristina Tomé, que era duríssima, e chegou a haver reuniões muito duras, mas é uma mulher inteligentíssima, que me parece, e agora ficou com a questão da saúde. Ela é gestora de formação, portanto estava a gerir, efetivamente estava a gerir mídia, depois foi para a SIC, e demitiu-se do Conselho de Administração da SIC, são poucos que fazem isso, portanto há de se ter incompatibilizado, tipo My Way or No Way, e saiu, e portanto parece-me que é uma boa representante das fêmeas alfa neste elenco. Não sei qual foi a pergunta que me fizeste. Já falei tanto Não, no meio disto. simplesmente te dei a oportunidade de uma segunda ronda sobre esta questão inicial. Muito bem. Era E isso. é isto. Cláudia Cardoso, queres concluir alguma questão ainda aqui relativamente a este assunto, ou passamos à região? Não, e atenção, uma coisa a acrescentar, que ainda tem a ver com essa questão da apresentação do livro. O livro, obviamente, era um livro, é um livro reacionário. E não leste. Não li, mas li excertos de vários artigos. Mas cada um escolhe os certos que quer. Não, com certeza. Mas é assim, desde logo as personalidades convidadas defendem a família tradicional e estão, obviamente, bastante divorciadas da realidade, não é? Epá, mas não eu pode haver acho o divórcio aí. Mas eu acho que Mas também devem ser como foi todo de propósito. divórcio. Claro, se defender a família tradicional, Não a podem família estar tradicional divorciados. Não podem estar só tem um divorciados, nem formato. sequer da Cláudia, realidade. Só tem um faz-nos um formato. favor, identifica autor, título, tens Não, esses- aquilo é um esses- conjunto de artigos. Foram convidadas, para explicar, foram convidadas personalidades. Houve um organizador, um coordenador, é assim que se chama, da edição, convidadas várias personalidades para escrever sobre a família O tradicional. Bagão também falou, não Foi foi? o Bagão Félix também. A família tradicional o ou Bagão a família? Félix sobre Não, a família. era a família. Mas A família. obviamente, Era só. obviamente, todos os artigos, pelo menos os que eu tive acesso, que foram grande parte, defendem uma perspectiva de família tradicional, que é pai, mãe e filhos. Não há cá dois homens e filhos, nem duas mulheres E filhos. inclui os meus, os teus e Nem os há nossos. não inclui os meus, teus e nossos. É família tradicional no sentido de termo, com filhos legítimos e apenas do casal. Pronto. Um dos artigos... Isso é uma espécie em vias de extinção. Pois, por isso é que eu estou a dizer que está desfasada da realidade. Mas é assim. E há uma coisa que eu também devo dizer. É bom, e isso é uma das vantagens de vermos em democracia, é que há pessoas que pensam assim, são até muitas, e é ótimo que possam falar. Porque se nós não vivêssemos democracias, nem sequer podiam publicar o livro. Portanto, publicam um livro a defender tudo certo. Pedro Passos Coelho foi convidado para escrever também um artigo sobre a família tradicional. Só que Pedro Passos Coelho ou não teve tempo, ou não teve interesse, Ou não não tem sei as família razões. tradicional. Ou também, mas acho que não foi por isso. Disse que não escreveria. E então, como, digamos, em substituição disso, resolveu apresentar o livro. E aí é que tem esta visão conservadora que ele tem também sobre o aborto. Mas há um senhor muito conhecido, que é o João César das Neves, que vocês já devem ter ouvido falar com certeza. Sim. Porque ele escreveu uns artigos muito interessantes para os jornais, muito progressistas, que diz o seguinte: a convicção de que ao longo dos séculos a mulher foi sucessivamente oprimida e desprezada é estranha por duas ordens de razão.
A primeira é que as mulheres sempre foram a maioria da população, o que torna insólito que sejam dominadas pela minoria masculina. O segundo motivo é que essas senhoras, alegadamente tiranizadas, nunca se queixaram ou manifestaram sequer o seu desagrado. Portanto, Qual é a representatividade dele no livro? Tem um artigo. Pronto. Tem um artigo dos muitos Que a que lá democracia pode ser assim. certo, mas não é isso que eu estou dizendo. Isso não impede que lá estejam outra mas agora pessoa com uma já visão. Uma visão totalmente diferente. Certo, mas a linha calhar do não está livro, nesse livro, a está no linha do livro ao livro, lado. a linha do livro é essa, a linha do livro é essa, é uma Tenho linha sérias dúvidas. não, mas eu tenho a certeza, é uma linha Eu detesto como conservadora, dizer, é uma linha interpretar um livro conservadora. pela capa. Eu se não, Não, li, mas eu não interpretei para a pronuncio. capa. Eu li alguns dos artigos. Não foram todos, mas li alguns. E a questão é que Então lê todos. essa forma de vida... Se calhar passaram-te os melhores. Tu já Olá. No próximo Não, programa a Graça vai passaram. apresentar Ela todos os vai- ela artigos vai que a apresentar Cláudia não sua reflexão. falou. O que eu acho, mas não sequer a questão do livro, é como eu digo, em liberdade. É bom que tenhamos espaço para essas pessoas se E há identificarem. está muitos tudo livros certo. deste E há, até há livros cariz. infantis. Até há livros infantis que promovem. A questão é... A parte boa dos livros, desculpa, a parte boa dos Pronto, livros vais infantis. continuar a interromper, não estou a conseguir seguir a minha linha de pensamento. Eu estou a tentar, mas tu estás a interromper tu és demasiadas forte. vezes. Sou, mas já estou a A ficar parte farta. boa dos livros infantis é e que as portanto- mães é que escolhem ler ou não às crianças isso. Porquê é que são as mães? Os pais não Aos compram pais? livros? Pronto. Mas a Estava Graça ver- só mãe. estava a ver que também tinha sido convidada para escrever um artigo. A Graça só mãe, a família tradicional mas dela é Não, mãe minha operacional. mãe Vamos lá ver, solteira, aquilo tem não é uma tradicional, portanto, latitude pensei ainda nas maior, mulheres. porque aquilo é absolutamente contra o divórcio e depois também contra as questões relacionadas com o transgénero, relacionadas com as relações homossexuais e, portanto, é um livro que tem uma determinada linha. E a questão é esta, nós termos este espaço só o podemos ter porque vivemos em democracia e bem. Mas também temos que assumir que as coisas são o que são. Tal como nós temos pessoas que defendem outras coisas, há gente que defende isto. Mas quem defende isto aproxima-se muito mais da direita conservadora ou extremista do que se aproxima propriamente dos valores do Partido Social Democrata. Por essa razão é que Luís Montenegro se demarcou, apesar de ser por silêncio, deste momento. E é por essa razão que o André Ventura está lá, é filmado a entrar para o livro, a assistir ao livro, no fim do livro, e presta declarações e elogia muito Passos Coelho. Até diz que ele é um excelente candidato a Presidente da República. Obviamente que é por isso. E, portanto, há aqui uma linha, e foi aí que eu disse que acho que o Luís Montenegro esteve bem ao demarcar-se disso, porque nós demarcamos de muitas maneiras. Às vezes é falando, e às vezes estando calado. Por isso é que a Graça, quando me interrompe, nem sempre se está a demarcar. Às vezes está-me só a atrapalhar a mim, mas pronto. Mas eu vou ser mais condescendente contigo. Já percebi que tu agora perdes facilmente o raciocínio e vou-me calar. Já sabes, eu também já estou com a minha idade. Já não tenho a tua jovialidade. E eu, com a minha idade, quando sou interrompida, depois demoro um certeza. bocadinho a regressar ao registro. Muito Mas bem. então, para não interromper, eu gostava só de dizer isto. Vamos lá. Eu não percebo, porque assim, eu que não tenho uma família chamada tradicional pelos critérios que a Cláudia estava a dizer, Pois que então, são a defendidos no incoerência livro. é tua, o que é que queres que eu te diga? E sou mãe solteira, o livro não me incomoda rigorosamente nada, porque eu acho que as pessoas devem achar o que querem achar, se acham que a vida delas é mais feliz com uma família tradicional, tudo certo. Isso certíssimo. Tu Não- que tens não uma devemos- família não tradicional pelos critérios, tu de filhos Qual é a família legítimos, tradicional que eu de tenho? um casamento, os teus Sim, filhos, sim. tens os filhos num casamento legítimo, tudo certo. Sim, mas Tudo eu- bem. Ficas Tinha, ainda sim. isso. Não, os filhos ainda tens. Sim, espero ter, espero e foram continuar. jurados, e foram jurados. Espero dentro continuar de um a tê-los, vê lá casamento. o que é que já E, estás- portanto, não, e foram jurados dentro Não, de um mas a casamento. questão não é percebo essa, qual é, Graça. qual é que é a urticária. Não percebes? Não. É que nós estamos a regredir em determinados Estamos a valores regredir. essenciais. Como? Estaríamos a regredir se essas pessoas fizessem a minha vida mudar de alguma razão, se eles estivessem a aprovar leis ou a fazerem coisas que condicionassem a minha vida. E tu achas que eles não vão ter algum peso na Mas, aprovação de leis? mas os que Pois estavam é lá, isso, se é tudo calhar. uma cambada É de se calhar. reformados, eu vou ao pé, Já é o acabado de formar. Que desconhece por completo quem governa neste momento. não é? São perfeitos Mas tu desconhecidos. própria dizes o que vai mandar, que o Primeiro-Ministro deixe na Pois, falar. por isso é que eu estou a sublinhar. Porque acho Ótimo. que ele marcou pontos nisto, ao contrário do que aconteceu com Mas tu Passos Coelho, por achas, exemplo. Cláudia, que então vão criar leis que proíbam os filhos fora de eu casamento, não, que proíbam, proíbam não. as mães solteiras de o mas serem? tendencialmente vamos assistir a uma regressão. Portanto, é por isso que o livro aborda, alguns artigos abordam Vamos a assistir a uma eutanásia regressão. e Mas abordam qual a questão é? do Perceber aborto. qual A é? questão, sim.
Nota-se. Eu não consigo perceber como Eu não é que percebo, será eu não feita essa percebo, eu não percebo que é pressão. assim. O facto, por exemplo, de termos tido, como já disse, um primeiro-ministro como o António Guterres, que era socialista e que era altamente conservador. Sim, mas não era misógino. Está bem, mas houve uma coisa, uma pessoa Mas que não tem era misógino. Mas é isso, Também esperemos que é uma- Montenegro não seja. Mas isso é uma Não, eu também associação. espero que não peço seja. imensa desculpa. E por acaso Mas eu tenho ideia Cláudia, que não agora é. estou eu a falar. Eu acho que esse tipo de abordagem é péssimo para uma pessoa ser conservadora e ter a sua opinião, tem que ser necessariamente misógina. Porque é que as pessoas que têm uma opinião sobre uma família tradicional, conservadora, com um casamentozinho, tudo certinho, blá 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 Eu blá, acabei blá, de citar o João César das Neves, para tu perceberes. como o António Guterres. Ele Mas isso acha é um que não exemplo. houve tiranização Mas isso é um porque exemplo. as mulheres nunca se queixaram. Cláudia, mas tu vais buscar o exemplo de um. Sim, não é do livro. péssimo. Um exemplo de uma eu figura li que vários quando artigos. falaste Eu li, Mas é eu várias escolhi opiniões esse. Mas há muitos polémicas e outros. Mas há misóginas. muitos outros. E a talvez gente essa sabe seja que a há. razão. Oh, Talvez Cláudia. essa seja a Mas razão, mas- porque talvez o mas- Pedro Passos mas Coelho a também gente não quis participar com o artigo, fez só a apresentação. Mas- Espetou-se um Até bocadinho. porque Pedro Passos Coelho Eu acho que também esse tipo de discurso foi não casado, ajuda em nada. teve 2 Tá filhos bem, do mas primeiro tu não tens que casamento, achar que divorciou-se, o meio tipo de voltou a discurso casar, ajuda. teve uma filha no Escolhe o segundo discurso. casamento. Eu Portanto, posso não tem achar, uma família não vou Isso era o que eu tradicional. achava também, Judite. Isso Isso não era a tem uma ideia que eu família tinha. tradicional. Mas e por isso mudei. mesmo, Mas mudei. provavelmente ele não quis Mudaste isto. escrever Mudei, um artigo mudei. para o livro, porque pronto, não se revia naquele modelo. E eu estou tem a direito apresentar. Posso concluir? Eu Sim, estou sim, a sim. apresentar que eu pego Vamos na bola. concluir o meu Falamos um raciocínio. bocadinho da Estava eu a SATA. dizer que Da SATA. o Vou abaixo. primeiro-ministro António Guterres, que era um conservador que acreditava nestes valores, nunca teve uma liderança que fizesse o papel das mulheres na sociedade regredir. E, portanto, Sim, mas também acho nunca que se- essa, nunca acho se que essa tua aproximou- conclusão nunca se aproximou de de Chega, não? que existe um fulano que escreveu uma coisa para um livro que foi apresentado e estava é lá um para a fulano. escolha, a sociedade vai regredir. Todos Epá, os desculpa lá. artigos, todos Podes os fazer artigos esse apontam discurso se nesse quiseres. sentido. Pois, E se mais, quiser que e possa. ainda tem outra coisa, Cláudia, é que estás aí a falar da aproximação ao Chega, mas o que eu vi ali foi a aproximação do Chega. Foi o Chega. Foi que de se- dois lados, foi o Judite, Chega, desculpa. através Foi um do pescado de seu olhos, líder, foi um namoro. é que se pronunciou Não, mas o depois sobre Passos o discurso Coelho, de Pedro Passos atenção, Coelho. mas o Passos Coelho é que critica. Ele não falou no Chega. Repara, ele não falou, mas ele critica a postura de Luís Montenegro, como é óbvio. O que ele diz, Passos Coelho, é não vejo porque é que esta irredutibilidade do Exatamente, não é a não. mesma coisa que eu já disse aqui, eu não estou próxima do Chega. Então há eu não ali, sou próxima repara, do Chega. repara, certo, O que eu percebo mas há ali é um que namoro, o André há ali Ventura um tem namoro. filhos, não vocês. vejo isso Há ali assim. um namoro. O André Ventura tem Claramente houve um namoro. Não. O Passos Coelho, para André Ventura não tem pisca-olho, família pisca-olho. tradicional. O André Ventura não tem família tradicional. sabe se Não eu tem gostaria de família ter. Mas ponto. tem mulher e tem um coelhinho. Estás a ver? Uma família que Tem um moderna. coelhinho branco, de olho Vamos azul. esperar Uma para família ver. moderna. Vamos esperar para vir. Vamos passar então ao que se passa por cá, que a Presidente do Conselho de Administração da SATA demitiu-se. A demissão torna-se efetiva no final do presente mês, sendo que Teresa Gonçalves continuará a assumir as decisões em curso sobre o grupo. Ela é Gonçalves ou Moraes? Gonçalves. Gonçalves. A Moraes é a... Teresa é- Mafalda é- Gonçalves. A Moraes é a Dadi. Começamos pela Graça, que nos trouxe este tema hoje. Esta Presidente de Missionária pegou num processo de reestruturação das companhias do grupo SATA. Em que fase é que estamos? Olha, eu sempre fui da opinião que o Luís Rodrigues tinha sido um excelente presidente do Conselho de Administração da SATA. Outra vez a Rosa Não é verdade? Luís Rodrigues. Pá, enquanto ele O esteve homem já lá, está morto ele- e enterrado. ele- E outra vez. Vá lá, vá, Graça, a gente já sabe. Luís Oh, Rodrigues. Sim, Cláudia, vamos como é lá, que tu vamos podes estar sistematicamente a dar uma de cal e mer que as pessoas te interrompem? Quando a pessoa começa a falar, tu Pronto, começas eu logo só a achei interromper. graça do Photoshop. Pronto. Mas a minha opinião sobre o Luís Rodrigues A gente sabe. é pública, nunca publicada, verdade? Mas será um dia. Não, se a voz da terceira for considerada uma publicação, é Oral. publicada. Mas a verdade é que a SATA parecia um relógio suíço. Pá, em termos financeiros, não foi capaz de resolver o problema, todos nós sabemos, pá, mas a SATA estava a funcionar lindamente. Desde que ele foi embora, coincidência ou não, e eu não acredito em coincidências, tem sido um desastre total e absoluto. E penso que ele, quando saiu, teve uma situação confortável de dizer: eu vou-me embora, mas eu não sou um homem só, eu sou um homem de uma equipe e a minha equipa fica, porque fica a Teresa Gonçalves. Agora, esta saída,
também não acredito em coincidências, e foi quando soube o resultado do concurso público de privatização da SATA, e que toda a gente diz que tem uma avaliação péssima, ele não é público, o PS diz que vai pedir em requerimento para ver o que é que está lá dito. Quer dizer, mas isto preocupa-me imenso, porque em relação ao modelo de obrigações de serviço público, que continua sem se fazer rigorosamente nada. No tempo dos socialistas criou-se um grupo de trabalho que nunca ninguém soube quem é que era o grupo de trabalho, nem sequer soube quem é que era o representante dos Açores a integrar esse grupo de trabalho. Na altura o Paulo Muniz perguntou, fez um requerimento na República para saber quem é que era, em que ponto é que estava. Coincidentemente, o atual secretário-geral do PS era o ministro que devia responder e não respondeu. Depois veio Galamba, também não respondeu. Portanto, ninguém sabe rigorosamente o que é que aconteceu. Com a agravante desta questão que surgiu agora nas notícias daquela agência de viagens que andava a fazer uma série de ilegalidades, mas que o atual modelo permitiu, a verdade é essa. Começo a ficar muito preocupada com o nosso futuro, porque não podemos ficar, além de na mão de misóginos, fechadas no Calhau, sem poder ir ver Lisboa, nem a lá nenhum. Isso seria péssimo. Às compras, às compras estás a ser misógina, como se as mulheres só saíssem da terceira para às eu compras. não, porque eu compro online. Não, vida social, cultural, política até, porque eu também costumo sair do Calhau por questões políticas, e portanto, quer dizer, acho que é um assunto que nós não temos obrigação de manter na agenda do que se está a passar, quer dizer, e não sei quem é que o atual presidente do governo regional, o José Manuel Bolieiro, vai tirar da cartola agora assim de repente. Se calhar vai ser outra vez outro energume, como tínhamos presidentes do Conselho de Administração da SATA. Numa altura tão delicada de privatização, é que se não for aceito os termos em que está, quem é que vai ter a competência de refazer isto tudo com uma dívida enorme? Porque a SATA até nos últimos 3 anos esteve a funcionar bem, mas como passivo daqueles não se consegue vir à borda d'água, quer dizer, à borda d'água na SATA já era um bocadinho complicado, era muito péssimo. E é isto. Judite, que caminho para a SATA? Que caminho? É uma boa pergunta. Bem, isto sério, realmente... sério. Fotos. É efetivamente uma situação muito, muito preocupante, porque a Teresa Gonçalves demite 4 dias depois de ter saído o relatório do júri relativamente ao concurso de privatização. Segundo sabemos, e segundo foi dito pelo Presidente do Governo, Teresa Gonçalves alega questões pessoais, portanto, e isso só ela diz respeito, nós não temos que saber o que é, mas normalmente quando não se quer dizer a verdade, os motivos concretos, alegam-se razões pessoais. O que é certo é que ela demitiu-se e também já se demitiu o diretor financeiro Dinis Machado. Portanto, já são 2 demissões na administração. É uma situação muito preocupante. É preocupante porque estamos com esta questão da privatização e parece também, isto são tudo coisas que vão sendo ditas, mas que não temos dados concretos para as afirmar, mas parece que o único concorrente que é... Deixa-me ler. Põe os óculos, é melhor porque eu não consigo. O consórcio New Tours MS Aviation, que terá uma fraca capacidade financeira para fazer face ao caderno de encargos que foi apresentado. E portanto, isto é tudo muito preocupante, porque o que poderia ser uma solução, porque na verdade a situação das Azores Airlines é muito preocupante e a dívida é
um absurdo, e que talvez a solução passasse por uma privatização, mas também correr o risco de privatizar e depois, daqui a 1 ano ou 2, termos um problema maior ainda e termos despedimentos e alteração de rotas, redução de rotas, enfim, isso é efetivamente muito preocupante e, portanto, parece-me que faça isto, o Governo se calhar vai ter, isto é a minha opinião, teria talvez que repensar, eu percebo que esta dívida é incomportável, mas repensar a situação da SATA e ver se não haveria outro caminho alternativo que não fosse a privatização, ou então tentar encontrar outros interessados, porque parece que no início havia 2 dezenas para aí, ou 3 de interessados, mas depois acabaram por concorrer só 2, um foi excluído do concurso, ficando só este. Se este não oferece as condições necessárias, parece-me que será um tiro no pé entregar-lhe uma companhia que depois, no caso das coisas não correrem bem, fará muita falta aos açorianos. Portanto, isto é mais um problema que o Governo tem para resolver nos próximos dias. Cláudio Cardoso, o que é que se esperaria para a SATA? Bem, o que é que se esperaria? Esperar-se-ia uma situação de mais alguma estabilidade. Obviamente, o que acontece aqui é que pode ter sido uma coincidência, mas é difícil acreditar que tenha efetivamente sido assim. Há aqui um timing, que é quando são conhecidos a questão do concurso e há a saída da atual Presidente. E, portanto, acho que há aqui explicações que terão que ser dadas, mas, enfim, eu não estou em posse de informação nenhuma que possa avançar. Espero que nos próximos dias o Governo venha esclarecer o que é que sucedeu e quem é a pessoa que se segue numa empresa que é fundamental, como todos sabemos, para os açorianos que vivem na situação e na dependência de uma companhia de aviação que é absolutamente essencial na união e na proximidade entre os açorianos. Eu devo dizer uma coisa, mais do que as questões de misoginia que o Chega possa trazer, preocupou-me imenso ouvir o deputado do Chega na região dizer que a SATA era um luxo que os açorianos não se podiam dar ao luxo de ter. Como dizia o pai dele, quem quer luxo pague-os. Quer dizer, isto, se numa região ultraperiférica como esta nós ficarmos sem uma empresa pública como a SATA que sirva aos açorianos na sua mobilidade, quer dizer, voltamos ao tempo do Funchal. E não é só isso. Vamos lá estudar para Lisboa. E nós atingimos um patamar, por isso é que há bocado eu falava das outras questões. Quando se atinge um determinado patamar, e a SATA é uma empresa que foi sempre determinante, mas que tem vindo a crescer e a ter novas rotas e a ter outra projeção, e agora regredir para uma situação que pode ser muito penalizadora para os açorianos e inclusivamente com a iniciativa que foi tomada pelo Governo Regional da coligação das passagens aéreas mais baratas e acessíveis, os açorianos passaram a ter uma mobilidade diferente. Estamos aqui a falar da SATA Açores. Certo, estamos a falar, e eu estou também a falar da SATA Açores. E, portanto, tudo isto faz com que, se nós agora regredirmos e passarmos a ter... O futuro é incerto, nós não sabemos o que é que vai sair daqui, não é? A mim, neste momento, preocupar-me-ia menos com a questão das mercadorias, até porque muitas mercadorias podem ser por transporte marítimo se eficiente. Os perecíveis é o mais complicado, exatamente. Mas os perecíveis é mais complicado na exportação, não é? E portanto, se calhar isso obrigava-nos a fazer um caminho. Nas ilhas pequenas. Obrigava-nos a. Mas nas ilhas pequenas, aí poderíamos fomentar aquilo que sempre se defendeu e nunca aconteceu, que era o chamado mercado interno, porque a gente está muito longe de produzir excedente em relação àquilo que consome, a não ser os produtos lácteos, senão tínhamos que comer produtos lácteos todo o dia. Mas em relação à grande maioria dos perecíveis, não temos excedente. Temos a preocupação da balança em relação ao pescado, que se for vendido rapidamente e fresco, mas pronto, isso pode-se arranjar
um cargueiro que faça... É que a SATER Açores é uma companhia essencialmente de transporte de passageiros. E, portanto... sim, mas é o que eu queria dizer. Deixa-me só corrigir. Mas já passo a palavra, estou mesmo a terminar. A questão das mercadorias podia-se resolver com o tão falado também e nunca concretizado avião cargueiro. Agora, não podemos ficar sem a SATER Açores, em que as pessoas perdem completamente a mobilidade. Mas era isso que eu queria, voltar ao tempo era aí que eu queria chegar. do É porque a Presidente do Conselho de Administração é da SATA. Mas não é a SATER Açores que está para ser privatizada ou cujo concurso está a decorrer. Mas a SATER Açores está a funcionar mal. A Azores Airlines. Sim. Essa é que decorre o concurso da sua privatização. Portanto, a SATER Açores mantém-se como está. Sim, mas a a empresa, deriva é que a empresa em si... Sem presidente, claro que sim. Claro, Deriva, por isso é um problema que tem que ser resolvido já, tem que ser nomeada outra pessoa para o cargo que esperemos. O problema é quem? Competente, que seja uma pessoa competente para não acontecer o que já aconteceu. Tiveram que vir roubar o da SATA, imagina onde é que a gente agora vai desencantar. Isso não tem a ver com a privatização da Azores Airlines, que é outro problema. E que esse sim é um problema que não se vê fim à vista. À vista da SATA, ficamos por aqui. Foi o Política de Saltos Altos, quinzenalmente, às quintas, às 13. Encontramos-nos por cá. Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra.